Eu lancei um desafio para mim mesmo de fazer meditação todos os dias, sem interrupções, e 30 minutos de meditação por dia. Ele foi um desafio para mim por conta de dois motivos. O primeiro é que eu não medito todos os dias. Eu tinha costume de meditar só de dia de semana, às vezes até de dia de semana eu falhava alguns dias, e eu meditava só 10 minutos, porque eu tinha dificuldade mesmo de ficar tanto tempo concentrado, muito mais do que 10 minutos concentrado sem me perder em algum pensamento. Eu já compartilhei um outro vídeo, os benefícios da meditação, você pode clicar aqui para entender um pouco mais, mas aqui eu queria mostrar para vocês 5 coisas que eu aprendi nesses 30 dias. Todo mundo fala sobre a mente vazia, né? Meditação, mente vazia, não pensar em nada, ficar ali zero, sem ter contato com nenhum pensamento. Eu acho que isso é um pouco mito, a questão de esvaziar totalmente a mente. Não sei como é a realidade de se você for pegar um monge, uma pessoa que pratica há muito tempo, mas a minha realidade de pouco tempo praticando é de que a gente não consegue parar de pensar. A gente sempre vai pensar. E isso acaba, acho que, criando limitações pra gente mesmo, de falar, pô, eu não consigo fazer meditação porque eu não consigo ficar com a mente vazia, porque eu não consigo parar de pensar nas coisas, sempre tô pensando em alguma coisa, já tentei, mas já que eu não consigo zerar minha mente, eu não sou bom pra isso. E eu realmente acho que por conta disso que ele é um mito. A gente sempre vai pensar em algo. A gente sempre vai parar e ter um pensamento ali passando na nossa cabeça, independente do momento mais tranquilo, de meditação mesmo, ou em qualquer outro momento da nossa vida. Eu acho que a diferença é, a gente tem que saber escolher os pensamentos que passam na nossa cabeça. Se passa um pensamento, é a minha escolha seguir com esse pensamento e viajar com ele, e sair da minha realidade do agora, ou é minha escolha ficar aqui, focar no que eu estou fazendo, no que eu estou comendo, no que eu estou trabalhando, e deixar o pensamento ir. Então o pensamento vai vir, necessariamente ele vai vir na sua cabeça, só que você acaba deixando ele ir e você faz essa escolha. E se você ficar inconsciente disso, você não faz essa escolha, o seu pensamento vem e te carrega. E o que você está fazendo agora se perde. Até você voltar em algum momento e falar, putz, estava fazendo isso, deixa eu voltar. E você volta. Por isso que eu acho que pensar que meditação é ligado com mente vazia, eu acho, na minha experiência, é mito. O corpo ele é reflexo de tudo que a gente pensa. O que eu quero dizer com isso? Se você vai jogar um futebol, você joga lá toda semana com seus amigos e você quer jogar bem, você está com vontade de jogar bem, você quer fazer gol, enfim, qualquer contexto desse. E no final, se você pensa em algo ruim, isso vai prejudicar o seu físico da performance do seu jogo. Então se alguém já passou por esse tipo de situação, você está em casa, tem uma esposa, você brigou com ela e você fica com aquela coisa na sua cabeça, pô, o que aconteceu? Por que aconteceu aquilo? Ou por que eu errei daquela forma com ela? E você vai jogar. O seu jogo é outro, você joga muito mal, porque o seu pensamento está atrapalhando o seu jogo, o seu físico. Então olha o quanto um pensamento pode dividir a sua energia. Enquanto você quer ficar focado fazendo ali, jogando futebol, performando no futebol, pode ser até uma apresentação que eu tenho que fazer, putz, eu tenho que fazer uma apresentação ali para a empresa inteira, para a faculdade inteira, e você tem um pensamento difuso em relação a isso, ou que vai do lado oposto do que você precisa para você fazer essa apresentação ou jogar esse jogo, ele te atrapalha no físico. Então, existe uma divisão de energia muito grande quando você não tem controle dos seus pensamentos. Quando você começa a meditar e começa a ter mais controle do que você quer manter nos seus pensamentos e não quer manter, isso vai facilitar para você focar no que está acontecendo agora, seja seu jogo, sua apresentação ou qualquer outro tipo de situação. Essa é uma outra coisa que eu descobri e que tem me ajudado cada vez mais em relação a ideias, problemas que eu tenho, em relação ao trabalho, que é fazer a meditação pensando naquele problema ou pensando naquela solução ou ideia que eu preciso trazer. Então ele acaba, não é uma forma que você precisa forçar
para ela acontecer, mas você precisa ter todo o contexto daquela ideia que você quer ter. Já tem todo o contexto, você já estudou sobre aquilo, você entende sobre o assunto, e quando você para e medita, e você deixa de uma forma bem leve aquela ideia que você precisa ter, só que você não está tendo o clique ali na hora, a meditação às vezes ajuda muito, porque quando você está na frente do seu notebook, no celular, que você precisa ter essa ideia, você acaba às vezes envolvendo outros sentimentos naquele momento. Então, pô, você está lidando com outra coisa, ou falando com uma outra pessoa, e envolve diferentes sentimentos, diferentes situações que levam a sentimentos, isso acaba te bloqueando um pouco nas ideias criativas que você precisa ter. E quando você está na meditação, em que você está tentando se esquivar desses pensamentos, se esquivar desses sentimentos, a sua cabeça fica mais livre para pensar, para criar e para trazer a solução que você precisa, trazer a ideia que você precisa. Então, fazer essa prática está sendo muito legal para mim, de fazer a meditação, e uma parte da meditação eu deixar de leve qual que é o problema que eu tenho que resolver no trabalho, qual que é a ideia que eu tenho que ter no trabalho. E não precisa ser somente na meditação, isso também pode acontecer em outros momentos. Às vezes tomando banho, você está ali com aquilo na cabeça e acaba vindo, putz, é isso. Mas a meditação é uma das formas que potencializa essa questão da criatividade, de trazer solução de problema, ideias novas, oportunidades e tudo mais. A meditação no meio do dia foi uma adaptação que eu acabei fazendo no meio do curso. Quando eu estava lá pelo 10º dia de meditação, eu achei que podia fazer sentido, porque eu tenho manhãs bastante produtivas e que eu consumo muito minha energia mental. E aí eu fiquei pensando como eu poderia recarregar essa energia, né? E a meditação é uma forma de você recarregar. Ele é como se você tivesse tirado uma soneca, por exemplo. Então, fazer esse tipo de exercício da metade do dia é uma forma de deixar sua mente um pouco mais descansada para a tarde. Até porque se a gente almoça e continua trabalhando, fazendo as mesmas coisas, a gente ainda está pensando atarefado, com a cabeça cheia de coisas, e você nunca dá um descanso, você não dá o tempo do café que você tem fisicamente, você não dá para sua mente normalmente. E aí por isso que eu fiz essa adaptação. E eu acho que tem funcionado bem. Eu ainda estou fazendo isso, eu fiz pelo menos mais 15 ou 20 dias com essa prática, fazendo ao meio-dia, ou entre meio-dia e 1 hora. E eu acho que realmente minhas tardes têm sido mais produtivas por conta disso, principalmente quando eu tenho manhãs muito puxadas. Essa parte que eu mais gostei do processo que eu tenho feito até agora da meditação, que eu não tinha uma atenção tão plena assim. Eu melhorei em relação a quando eu não fazia a meditação antes, mas depois quando eu aumentei esse período e eu fiz mais recorrentemente a meditação, eu comecei a prestar mais atenção em todos os sentidos que eu tenho. Então, quando eu cozinhava, eu percebia que eu não sentia o gosto das coisas, eu não sentia o cheiro das coisas, simplesmente cozinhava. E quando eu comia, era a mesma coisa. Eu simplesmente comia, assistia um vídeo junto no meu celular, então eu nem prestava tanta atenção na comida. Eu comia como se estivesse comendo, sei lá, ração, não fazia tanta diferença assim, porque era uma comida de dia a dia. Não era um hambúrguer, não era uma pizza, algo super gostoso que eu normalmente aprecio um pouco mais. Então, eu comecei a prestar mais atenção nessas coisas. Comecei a me desligar mais do celular em alguns momentos mais importantes, como o momento de cozinhar, o momento de comer, um momento pós-exercício também foi uma coisa que eu senti muito, que eu faço alguns exercícios bastante intensos depois do trabalho. Só que eu não aproveitava o momento pós-exercício, que no final é o momento mais gostoso. Eu sempre terminava o exercício e ficava respondendo mensagem, vendo mídia social no pós-treino. E eu vi que aquilo estava errado, que eu não estava aproveitando toda a dopamina que meu cérebro estava liberando no meu corpo. Então hoje eu já faço o meu exercício e aproveito aquele momento pós, sentir como meu corpo tá, como minha cabeça tá, e é uma sensação muito boa. E para comida a mesma coisa. Agora eu tenho sentido muito mais os cheiros, eu tenho comido de uma forma mais devagar, tenho apreciado
com o paladar, toda a comida, sentindo os gostos. Eu acho que está sendo incrível assim, essa experiência de conseguir apreciar muito mais a minha rotina do dia a dia. E hoje em dia eu já tô achando que eu já perdi muita coisa. Eu falei, nossa, tanta coisa que eu já perdi, que eu tava distraído, que eu ficava vendo vídeo e tudo mais. E hoje eu já tô dando um valor muito grande, né, para tudo isso que eu tenho feito. Se você também está fazendo meditação e está vendo benefícios, está tendo melhores práticas, divide aqui com a gente, coloca nos comentários e se inscreva no meu canal para acompanhar os próximos vídeos e até a próxima.